que no projeto anterior houve o erro e o tabelionato aí do cartório não aceita, não está homologando as entradas em germinada. Então é só para sanar. Hoje a procura nos gabinetes dos demais vereadores, eu tenho certeza que todos os dias recebe cobrança e ligações. Submeto o plenário pedido do vereador Marinho da Câmara. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se põe de pé. Senhor presidente, questão a palavra, vereador Cláudio Costa. Se for só essa alteração, como nós não tivemos conhecimento, vai ser para leitura. O que eu fico preocupado é porque, além dessas alterações, tem outras alterações que nós temos que propor com relação a isso. Baseado na última reunião que nós fizemos junto ao diretor do cartório, e nós temos outras situações. Se essa lei, se ela veio completa, ou se ela só veio com posso responder o senhor? Se ela só veio somente com essa alteração, realmente não tem como. Mas já fica aqui esse registro para que a gente busque essa solução, porque além dessa tem outras seríssimas também em conjunto. Tá, inclusive as outras mudanças, presidente, desculpa a interrupção, as outras mudanças, se o senhor quiser, está comigo lá no gabinete, é porque devido à urgência, já passou pelo CDU, o CDU já deu parecer favorável, já fez todo o trâmite legal dessa alteração. Essa aqui é só essa. Questão de ordem, presidente. Está vindo para a Câmara as demais alterações. Como aqui parece que nós temos um membro do CDU, Geraldo Pimenta, eu gostaria que ele se manifestasse com relação a essa situação também. Com a palavra, o vereador Anderson Nunes. Bom dia a todos os colegas. Eu, inclusive, já tinha conversado isso com o doutor Gilmar sobre essa questão das casas geminadas, né, doutor? Que na mudança do plano diretor que está para ser votado, já existem essas mudanças já. Inclusive, eu não fiz esse projeto para fazer essa mudança, porque o Gilmar já tinha me falado já, que está junto com a mudança do plano diretor para resolver essa questão das casas geminadas. O projeto está em discussão, presidente. Com a palavra, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, antes da questão de ordem, presidente, porque se o projeto não está em discussão, presidente, foi apenas uma questão de ordem para formular o encaminhamento dele, não há razão para a discussão da matéria. Vossa Excelência deve encerrar a questão de ordem nesse sentido e seguir a pauta aí. Verdade. Vamos dar sequência, então. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de proposta de emenda à lei orgânica. Artigo 1º. Fica alterada a redação do inciso 21º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 35, inciso 21. Fixar observado o que dispõe o artigo 39, inciso 5º, artigo 37, inciso 10º, 11º, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2º, artigo 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º, inciso 1º, todos da Constituição Federal. O artigo 68 da Constituição Estadual, a remuneração do prefeito, do vice-prefeito, do secretário municipal e diretores equivalentes, sobre o qual incidirá o imposto sobre as rendas provenientes de qualquer natureza. Artigo 2º desta emenda entra em vigência na aplicação, revogando as disposições em contrário. Prefeito Evandro Magal. Passa o projeto para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 017/2015 do Executivo. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal número 1822 de 2011, parcelamento do uso do solo, que vigorará com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, para as habitações geminadas com terrenos em loteamentos já consolidados e aprovados com área total de 360 metros quadrados ou mais, serão passíveis de desmembramento quando se somente a área mínima, inciso 1º, a área mínima privativa que é resultante do desmembramento for igual a 180 metros quadrados. Inciso 2º, o terreno resultante possuir frente e fundos mínimo de 6 metros.
Inciso 3º, os índices urbanísticos coeficientes do uso do solo serão respeitados. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na sua publicação, revogadas as posições em contrário, prefeito Evandro Magal. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 018/2015 do Executivo. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 81 da Lei Municipal de 1824, Código de Edificações, que vigorará com a seguinte redação. Artigo 81. Toda habitação unifamiliar isolada terá o mínimo de 40 metros quadrados de área de construção composta de no mínimo um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço e uma garagem descoberta. Parágrafo 2º. O local da garagem descoberta é obrigatório no projeto e deverá ter no mínimo área de 12,5 metros quadrados. Parágrafo 2º. Pode ser excluída somente para o caso de habitação unifamiliar popular a exigência de garagem descoberta. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 94 da Lei Municipal 1924/2011, Código de Edificações, que vigorará com a seguinte redação. Artigo 94. Para a aprovação das propriedades de residências geminadas, os imóveis serão desmembrados quando cada unidade de lote geminada tiver área mínima de 180 metros quadrados e frente e fundos mínimos de 6 metros. Vinculados aos projetos de residências geminadas aprovadas pela Secretaria Municipal de Obras. Artigo 3º. Fica revogada a Lei Municipal 1842 de 2012, de 18 de abril de 2002. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na medida da sua publicação, revogando todas as posições em contrário. Prefeito Evandro Magal. Pois é, ele é o segundo agora é a quarta, né? Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 010/2015, de autoria do vereador Marcos Primo. Artigo 1º. Ficam criadas oficinas abertas de trabalho para ensino e profissionalização de deficientes físicos. Artigo 2º. As oficinas abertas de trabalho serão constituídas e adaptadas em pontos estratégicos do município definidos pelo contingentes de pessoas com deficiência por região. Artigo 3º. Tais entidades observadas no artigo 2º serão definidas através do número de inscrições de candidatos interessados. Artigo 4º. Todas as oficinas abertas de trabalho deverão estar equipadas para receber, orientar e profissionalizar todo deficiente regularmente matriculado. Artigo 5º. Em cada unidade haverá seção de encaminhamento profissional que se encarregará da colocação dos deficientes no mercado de trabalho dentro dos limites de aceitação. Artigo 6º. Todos os trabalhos realizados pelos deficientes matriculados reverterão em benefícios destinados à manutenção e melhoria das oficinas abertas do trabalho. Artigo 7º. Nenhuma espécie de serviço executado pelos deficientes será revertido para os membros. Artigo 8º. Tempo de permanência nas oficinas de trabalho, bem como os benefícios a serem revertidos, ficarão a critério do órgão executivo competente, bem como os critérios adotados para a avaliação e aptidão dos deficientes. Artigo 9º. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, a partir da data da sua publicação. Artigo 10º. As despesas com a execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias complementares, se necessário. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vereador Marcos Primo. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 048/2015, de autoria da vereadora Zélia Maria. Artigo 1º. Fica instituído o programa Bolsa Creche através dos convênios da Prefeitura Municipal com escolas particulares de educação infantil, objetivando o aumento de ofertas vagas com a concessão de Bolsa Creche às crianças constantes na lista de espera por vagas nas creches municipais de Caldas Novas. Artigo 2º. O programa Bolsa Creche destina-se às mães em vulnerabilidades socioeconômicas que trabalham fora de suas residências, cujo rendimento familiar seja inferior a 2 salários mínimos mensais. Parágrafo único. As condições de trabalho estabelecidas no caput deste artigo poderão ser comprovadas através do GPTS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou no caso de trabalho informal, por declaração firmada pela própria mãe. Artigo 3º. A idade dos filhos compreenderá entre 0 a 4 anos. Artigo 4º. As escolas de educação infantil que estiverem interessadas em firmar convênio deverão cadastrar-se junto à Secretaria Municipal de Educação, informando qual a disponibilidade de vagas preenchendo no mínimo os seguintes requisitos. Primeiro, estar devidamente registrado no Conselho Municipal de Direito de Criança e Adolescente, CMDCA. Segundo, possuir alvará de licença de funcionamento devido e homologado pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. As escolas de educação infantil que estiverem interessadas em firmar convênio deverão declarar que são responsáveis
e obrigam-se a, primeiro, manter sob a sua guarda a proteção ao menor até ser devolvida a uma pessoa da sua família ou responsável. Inciso segundo, ministrar suporte pedagógico à criança sob a supervisão da Secretaria Municipal de Educação no que lhe couber. Inciso terceiro, não cobrar taxa de quaisquer natureza dos alunos beneficiários da Bolsa Creche. Inciso quarto, encaminhar controle de frequência dos alunos beneficiários da Bolsa Creche à Secretaria Municipal de Educação mensalmente. Artigo 6º, havendo demanda, ou seja, se a rede pública mostrar ser insuficiente, a Secretaria Municipal de Educação encaminhará o aluno à creche cadastrada mais próxima da sua residência, dando-se preferência quando no mesmo bairro. Inciso 1º, a preferência de que se trata no caput deste artigo está alicerçada em interesse público de se promover o menor gasto possível, bem como na sociedade mais justa, atendimento social da criança. Inciso 2º, as vagas serão distribuídas à comunidade obedecendo os critérios definidos nessa lei, bem como aqueles já utilizados pela Secretaria Municipal de Educação quando a seleção para a rede pública. Inciso 3º, as vagas atenderão às necessidades da municipalidade de atendimento à demanda existente, devendo ser considerada sempre a disponibilidade orçamentária e financeira para esse fim. Artigo 7º, o valor a ser pago por vaga disponibilizada e ocupada a título do Bolsa Creche será aquele baixado pelo Poder Executivo e a cada exercício por intermédio do decreto. Parágrafo único, o valor da Bolsa está definido através do levantamento de planilha a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, considerando sempre como base no cálculo custo de vaga criado no sistema próprio. Artigo 8º, para a realização dos próprios programas das ações que visam efetivar o objetivo do convênio que trata essa lei, o Poder Executivo promoverá a celebração de contratos, termos e outros instrumentos legais de sua competência. Artigo 9º, despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 10º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Vereadora Zélia do Sargento Arlindo. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Peço primeiro ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Vereador Cláudio Costa solicita melhorias para o setor Portal das Águas Quentes. Vereador Cláudio Costa solicita melhorias para a Escola Municipal Dona Arbelina. Gabinete do vereador Marcos Primo solicita a construção de uma unidade básica de saúde no setor Vila Mutirão. Vereador Marcos Primo solicita a elaboração do projeto paisagístico para a revitalização da Praça Jonas Galvão. Arlindo Ceará, vereador Arlindo Ceará, que solicita recapeamento à rede de esgoto na rua D11, quadra 35, Itaiangá 2. Vereador Arlindo Ceará, que solicita capinação e roçagem dos lotes da rua C11, quadra 51, 4, Itaiangá 1. Vereador Otaviano da Cruz, solicita implantação de 2 redutores de velocidade do tipo quebra-molas na Avenida E, no setor Itaiangá 2. Vereador Marinho da Câmara, que solicita melhorias para o setor Belvedere. Vereador Marinho da Câmara, que solicita recapeamento e massa asfáltica no setor Jardim Paraíso 2. Vereadora Zelinha, que solicita a instalação de um ESF no setor Parque das Laranjeiras. Vereador Rodrigo Lima, solicita que seja feita a sinalização no setor Parque Real. Vereador Anderson Nunes solicita, comanda a campanha de conscientização para que todas as lixeiras do município tenham furos na parte inferior. Vereador Anderson Nunes solicita a extensão da rede de água tratada na Avenida Universitária até o final da mesma avenida. São esses os requerimentos, senhor presidente. Coloco os requerimentos em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Cláudio Costa com a palavra. Senhor presidente, meus colegas vereadores, aos internautas, todos que estão nos assistindo agora, nós estamos solicitando ao Poder Executivo, do último gabinete que nós fizemos, eu e a Zelinha participamos, lá no Portal das Águas Quentes, conhecido lá como Jeriquara 2, vários pedidos, inclusive roçagem, parte de energia elétrica, sinalização, asfalto e recapeamento. Além de construção de algumas praças que as áreas estão lá e não estão, e até hoje não teve nenhuma iniciativa para que se fizessem as praças. Nós estamos aqui pedindo, eu e a Zelinha
estamos fazendo esse ofício, esse requerimento para encaminhar ao prefeito, e também da escola Dona Abelina, com a máxima urgência, a troca do teto, com a máxima urgência, além da reforma que nós estamos pedindo, mas prioritariamente o teto da escola que tem que ser trocado com a máxima urgência. E eu gostaria de dar os parabéns a todos os vereadores que têm com excelentes requerimentos. Eu gostaria de subscrevê-los, se caso me permitir. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimentos em votação. Requerimentos aprovados por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 023/2015 do Executivo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do ponto de vista da juridicidade, tal projeto atende aos requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto, consequentemente pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador presidente Gilmar Engenheiro, vereador relator Otaviano da Cruz, vereadora, membro desta comissão, Zé Arlindo, Sargento Arlindo. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Otaviano da Cruz, presidente. Vereador Geraldo Pimenta, relator. Vereador Gilmar Engenheiro, membro desta comissão. Comissão de Lazer, Turismo, Lazer, Esporte, Meio Ambiente, Educação e Cultura e Agricultura. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Marinho da Câmara, vereador presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Rodrigo Lima, vereador, membro dessa comissão. Parecer da Comissão Higiene, Saúde e Assistência Social. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Zé Sargento Arlindo, presidente dessa comissão. Geraldo Pimenta, vereador relator. Cláudio Costa, vereador, membro dessa comissão. Comissão de Obras, Serviço Público, Urbanismo e Transporte. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Zé Arlindo, Sargento Arlindo, vereadora presidente. Gilmar Engenheiro, vereador relator. Marinho Pires, vereador, membro dessa comissão. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloco o projeto em discussão. Votação nominal. Vereadora Zélia do Sargento Arlindo. Pela aprovação. Vereador Anderson Nunes. Vereador Tony Marcos. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Marinho Pires. Vereador Marcos Primo. Aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Arlindo Ceará. Atenção, presidente, eu não tive acesso e não tenho condição de votar a LDO sem tomar conhecimento das diretrizes. Pela abstenção. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Gilmar Engenheiro. Eu gostaria de fazer um pedido sobre o projeto 023, que acabou de ser votado. Se a gente pudesse votar hoje, né, a segunda votação, já que foi aprovado pela grande maioria. Vamos submeter ao plenário o pedido do vereador Gilmar Engenheiro para fazer a segunda votação. Quem for contrário ao pedido, se põe de pé. Quem for favorável, permaneça como está. Qual o pedido, excelência? É para a gente fazer a segunda votação desse projeto. Pois é, acabei de falar que ninguém é diretriz orçamentária, né, gente? É o orçamento que vai vigir. Hoje eu vi um vereador interpelando lá na sala do café essa questão. Será que vamos fazer mesmo a segunda votação nessa pressa, sem ninguém ter acesso a isso? Quem for favorável, fica como está. Quem for contrário, se põe de pé. Vereador, aprovado por todos os vereadores presentes, estaremos então fazendo a segunda votação. Vereadora Zélia do Sargento Arlindo. Pela aprovação. Vereador Anderson Nunes. Vereador Tony Marcos. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Marcos Primo. Aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro.
Pela aprovação. Vereador Marinho Pires. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Arlindo Ceará. Abstenção, presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto. As duas. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 018/2015, de autoria do vereador Marinho da Câmara. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Do ponto de vista da justicidade, tal projeto atende requisitos da legalidade, constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, membro, presidente. Vereador Otaviano da Cruz, relator. Zelino Sargento Arlindo, vereadora, membro dessa comissão. Parecer da Comissão Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Otaviano da Cruz, presidente. Geraldo Pimenta, vereador, relator. Gilmar Engenheiro, vereador, membro dessa comissão. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereadora Zé Sargento Arlindo, presidente. Vereador Geraldo Pimenta, relator. Cláudio Costa, vereador, membro dessa comissão. Comissão de Lazer, Turismo, Esporte e Meio Ambiente, Educação e Cultura e Agricultura. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Otaviano da Cruz, relator. Vereador Rodrigo Lima, membro dessa comissão. Tony Marcos, vereador suplente dessa comissão. São os pareceres, senhor presidente. Esse projeto é... Não, nem? Coloca o projeto em primeira discussão. Primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 054/2015 do Legislativo. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Do ponto de vista da justicidade, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Vereador Otaviano da Cruz, relator. Zelino Sargento Arlindo, vereadora, membro dessa comissão. Parecer da Comissão Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação da maneira como se acha redigido. Otaviano da Cruz, vereador, presidente. Geraldo Pimenta, vereador, relator. Gilmar Engenheiro, vereador, membro dessa comissão. São os pareceres, senhor presidente. Projeto em discussão. Em votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Já é segunda, né? Não, a primeira votação. Só fazer logo a segunda. O projeto de lei já foi aprovado em primeira votação. Projeto 054 legislativo. Coloca o projeto em segunda votação. Segunda discussão. Segunda votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 019/2015, de autoria do vereador Saulo Inácio. Aí eu pulei do Claudinho. É o 035. É o 035 do vereador Cláudio Costa. Parecer. Do ponto de vista da justicidade, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Gilmar Engenheiro, vereador presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Zé Lia do Sargento Arlindo, vereadora, membro dessa comissão. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Otaviano da Cruz, vereador presidente. Geraldo Pimenta, vereador relator. Gilmar Engenheiro, vereador, membro dessa comissão. Comissão Lazer, Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação, Cultura e Agricultura. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Marinho da Câmara, presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Rodrigo Lima, vereador, membro. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloca o projeto em discussão. Em votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 019/2015, de autoria do vereador Saulo Inácio. Parecer. Do ponto de vista da justicidade, tal projeto atende os requisitos da legalidade, constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Zélia do Sargento Arlindo, vereadora, membro. Comissão Lazer, Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação,
Cultura e Agricultura. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Marinho da Câmara, vereador presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Rodrigo Lima, vereador membro dessa comissão. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Otaviano da Cruz, vereador presidente. Geraldo Pimenta, vereador relator. Gilmar Engenheiro, vereador membro dessa comissão. São os pareceres, senhor presidente. Coloco o projeto em primeira discussão. Primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 020/2015, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Parecer. Do ponto de vista da justiça, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Zélia do Sargento Arlindo, vereadora membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Otaviano da Cruz, vereador presidente. Rodrigo Lima, vereador suplente. Gilmar Engenheiro, vereador membro dessa comissão. Comissão de Lazer, Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação, Cultura e Agricultura. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Marinho da Câmara, presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Rodrigo Lima, vereador membro dessa comissão. São os pareceres, senhor presidente. Coloco o projeto em primeira discussão. Primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 027/2015, de autoria do vereador Saulo Inácio. Parecer. Do ponto de vista da justiça, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Zelinho do Sargento Arlindo, vereadora membro. Comissão de Lazer, Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação, Cultura e Agricultura. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Marinho da Câmara, presidente. Vereador Otaviano da Cruz, relator. Vereador Rodrigo Lima, membro dessa comissão. Parecer da Comissão Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Otaviano da Cruz, vereador presidente. Geraldo Pimenta, vereador relator. Gilmar Engenheiro, vereador membro desta comissão. São esses pareceres, senhor presidente. Coloco o projeto em primeira discussão. Primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 03/2015, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Parecer. Do ponto de vista da justiça, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto, consequentemente pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Zelinho, Sargento Arlindo, vereadora membro. Parecer, aprovação, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Anderson. Vereador Otaviano da Cruz, presidente. Vereador Rodrigo Lima, suplente. Vereador Gilmar Engenheiro, membro dessa comissão. Parecer da Comissão Higiene, Saúde e Assistência Social. A aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Zélia do Sargento Arlindo, vereadora presidente. Ciro Junqueira. Tá? Vou lá de fato. Vereador suplente. Cláudio Costa, vereador membro dessa comissão. Tá? Tá. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 022/2015, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Parecer. Do ponto de vista da justiça, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto, consequentemente pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Vereador Otaviano da Cruz. Quer meu óculos? O presidente assinou e colocou uma observação de nulo. A assinatura dele está nula. É isso, senhor presidente? Gilmar Engenheiro. Tem as 3 assinaturas. Tem 3 assinaturas, mas na assinatura do vereador, ele anulou a assinatura dele. Pode. Parecer da comissão.
Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Otaviano da Cruz, presidente. Rodrigo Lima, vereador suplente. Gilmar Engenheiro, vereador membro. Comissão de Lazer, Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação e Cultura e Agricultura. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Marinho da Câmara, vereador presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Rodrigo Lima, vereador membro desta comissão. São esses pareceres, senhor presidente. Coloco o projeto em primeira discussão. Primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Com a palavra, vereador Cláudio Costa. Senhor presidente, eu gostaria, se não for, já tiver passado o tempo, mas eu acredito que não, segunda votação do projeto de lei 035, de nossa autoria. Professor Pleno, obrigado. Então vamos atender o pedido de questão de ordem do vereador Cláudio Costa. 035/2015. O projeto de lei número 035/2015, de autoria do vereador Cláudio Costa, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda discussão. Segunda votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 022/2015, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Já foi lido, né? É votação. É Marcos Primo. Na verdade, é o projeto de lei número 065/2014, de autoria do vereador Marcos Primo. Primeiro secretário, faça a leitura. Parecer. Do ponto de vista da justiçado, tal projeto atende requisito da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do devido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. Zerino Sargentalini, vereadora, membro dessa comissão. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Otaviano da Cruz, vereador presidente. Geraldo Pimenta, vereador relator. Gilmar Engenheiro, vereador membro. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Zero Sargentalini, vereadora presidente. Geraldo Pimenta, vereador relator. Cláudio Costa, vereador membro. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloco o projeto em primeira discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos Primo. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, vereadora, ao público presente, aos assessores, aos internautas. Eu gostaria de falar sobre esse projeto de lei de minha autoria. Na verdade, esse projeto foi aprovado pela Câmara Federal pelo deputado Onofre Augustini, do PSD de Santa Catarina. Ele é um projeto interessante e a gente pede ao secretário, ao seu prefeito, para colocar rapidamente esse projeto na cidade de Caldas Novas, sendo que até 10% das crianças têm uma doença na língua. Essa doença afeta a amamentação, a alimentação e a própria fala da criança. Então a gente pede ao seu prefeito que coloque, que não vete, né, que sancione o mais rápido possível. Obrigado. Primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. O Geraldo, esse aqui é a inclusão? Já foi votado a inclusão dele? Claudinho. O projeto de lei número 052/2015, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Peço para fazer a leitura dos pareceres. Esse projeto de lei foi aquele que nós pedimos a inclusão dele na pauta. E eu pedi para que fosse feito em duas votações, tendo visto que ele já é lei. É apenas uma alteração de artigo. Parecer. Do ponto de vista da justiçado, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do devido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Vereador Otaviano da Cruz, relator. Vereador Zé de Sargentalino, membro dessa comissão. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social. A aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido.
0 do Sargento Arlindo, vereadora presidente. Cláudio Costa, vereador membro dessa comissão. Ciro Junqueira, vereador suplente. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Otaviano da Cruz, presidente. Rodrigo Lima, vereador suplente dessa comissão. Gilmar Engenheiro, vereador membro dessa comissão. São esses pareceres, senhor presidente. Coloco o projeto em primeira discussão. Primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. O projeto de lei número 062 já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda discussão. Segunda votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura aos pareceres ao projeto de lei número 017/2015. Leitura dos pareceres do Executivo. Parecer. Do ponto de vista da justiça, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. 0 do Sargento Arlindo, vereadora membro dessa comissão. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Otaviano da Cruz, presidente. Vereador Geraldo Pimenta, vereador relator. Gilmar Engenheiro, vereador membro dessa comissão. Comissão de Obras, Serviço Público, Urbanismo e Transporte. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. 0 do Sargento Arlindo, vereador membro, presidente. Gilmar Engenheiro, vereador relator. Marinho Pires, vereador membro dessa comissão. Sou esse parecer, senhor presidente. Coloco o projeto em primeira discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Gilmar Engenheiro. É o 017, não é? Isso. Eu só queria, como não teve aquela oportunidade de fazer esclarecimento sobre esse projeto, ele já passou realmente pelo CDU e a gente tem acompanhado, está sendo feita uma revisão no plano diretor que vai iniciar o Código de Edificações. E esse item está incluído nessa revisão. Como o Executivo entendeu que é uma certa urgência por estar dificultando para algumas pessoas que já realizaram essas construções e que existe ali uma necessidade para atender os anseios de muita gente aqui da cidade, da nossa população, então eles colocaram em pauta, mas ele vai fazer parte também dessa revisão. E o que diz essa lei? Ela legaliza, na realidade essa lei já era para estar regularizada há algum tempo. E quando na revisão anterior houve um erro, onde se deveria colocar 6 metros quadrados, eles colocaram 12, foi um erro de digitação e a lei ficou impedida de ter validade. E agora, aqueles que querem construir os seus sobrados germinados, casas germinadas em um lote de 360 metros, eles vão poder desmembrar os lotes. No caso, exclusivamente de geminados. Você não vai poder desmembrar um lote de 360 metros, mas no caso de construção geminada, aí sim, essa lei autoriza esse desmembramento em 2 áreas de 180 metros, que é o mínimo. Então, a lei ela é específica nesse caso de casas geminadas. Projeto em primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto 017 em segunda votação. Segunda discussão. Segunda votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura aos pareceres ao projeto de lei número 018/2015. Parecer. Do ponto de vista da justiça, tal projeto atende os requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pelo prosseguimento da tramitação do referido projeto e, consequentemente, pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Gilmar Engenheiro, presidente. Otaviano da Cruz, vereador relator. 0 do Sargento Arlindo, vereadora, membro dessa comissão. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Vereador Otaviano da Cruz, presidente. Geraldo Pimenta, vereador relator. Gilmar Engenheiro, vereador membro dessa comissão. Comissão
de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte. Aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Zélia do Sargento Arlindo, vereadora presidente. Gilmar Engenheiro, vereador relator. Marim Pires, vereador membro dessa comissão. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloco o projeto em primeira discussão. Primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. O projeto de lei número 018 executivo já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda discussão. Segunda votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Não havendo mais matéria, convido o senhor Abimael para fazer o uso da tribuna livre. Ele se dispõe de 10 minutos. Ele está dando entrevista. Vamos esperar 5 minutinhos. Pode ficar tranquilo, senhor Abimael. Depois o senhor vem fazer o uso da tribuna. Só uma questão de ordem. Atenção, senhor. Com a palavra o vereador Gilmar Engenheiro. O projeto 023 do Executivo, ele foi votado em 2 votações? 2 votações. Ok. Atenção, senhor Abimael. Estão reclamando a sua presença na tribuna. Ele vai desconcentrar a entrevista dele. Bom dia a todos. Ilustríssimo senhor presidente, vereador Saulo Inácio, senhora vereadora Zélia do Sargento Arlindo, demais vereadores, senhoras e senhores, pessoal da imprensa, escrita, falada, televisada, meus amigos. Senhores, parece até que foi ontem o dia que aqui estive e falei sobre o 22 de março, Dia Mundial das Águas, mas ao mesmo tempo parece que já faz uma eternidade por tantas coisas que aconteceram nesse curto espaço de um ano. Coisas que pareciam tão distantes. Eu indagava naquela época, o que temos feito pelas nossas águas, além de poluir os rios, nossos rios, e praticarmos o desmatamento desenfreado, matando as poucas nascentes que ainda nos restam. Essas perguntas ficaram sem resposta, porque continuam desmatando, a poluição dos rios é cada vez maior e as nascentes estão secando. Estou aqui com o mapa. Dos córregos do nosso município. Constam 11 córregos. Esse mapa é relativamente recente, mas eu pergunto agora, quantos desses córregos ainda sobrevivem, mesmo que agonizantes? Não se trata mas se nada for feito, e no ritmo que estamos indo, não demorará muito, e isso irá acontecer. Ainda não estamos completamente sem água. Ainda não. Todos nesse momento dirão, ó Abimael, mas que previsão horrível, isso Deus não haverá de permitir. Também desejo que não. Mas não basta nossas orações e nossos desejos. Oração sem ação nada vale. O mundo está vivendo uma crise hídrica seríssima. E aqui em Caldas Novas não será diferente, principalmente se os senhores vereadores. Sim, eu falei, se os senhores vereadores nada fizerem. Que possa pelo menos amenizar essa crise que de nós se aproxima. E sabemos que muito pode e deve ser feito, porque os senhores vereadores são os legítimos representantes do povo e detentores do poder. As pessoas podem até fazer a parte que lhes cabe, mas infelizmente nem todos o fazem. Acostumados que estão a só fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando sentem no bolso ou na carne. E os senhores não vão esperar sentir no bolso nem na carne para fazer alguma coisa, tomar providência, não é mesmo? Eu não gostaria de ter voltado aqui para falar sobre crise, e muito menos sobre crise da água. Mas essa crise já está batendo às nossas portas. E, senhores, cada vez que eu vejo alguém lavando calçada com mangueira ou esvaziando piscina no ralo, eu me sinto impelido a vir aqui a esta Casa de Leis pedir socorro. E os senhores bem sabem que todo comércio de muitos condomínios de nossa cidade, infelizmente, tem isso como prática comum, que acontece principalmente nas primeiras horas da manhã.
é uma verdadeira lástima. Só uma lei com multas pesadas para aqueles que assim agirem poderá coibir essa prática verdadeiramente criminosa. Os lava-jato, lavagem de carros, só deveriam funcionar com águas captadas das chuvas, armazenadas em cisternas que seriam fiscalizadas e avaliadas suas condições de higiene e reais capacidades. São procedimentos simples, mas sabemos que também só serão realizados por força de lei e sob pena de multa. Da outra vez que aqui falei sobre o 22 de março, Dia Mundial das Águas, sugeri que todo ano, nessa mesma data, fosse feita uma sessão solene aqui na Câmara e que a data fosse incluída no calendário de eventos da cidade, com ato cívico em praça pública. Não apenas soltando foguetes, como nossos ouvidos já estão cansados de ouvir, nem tampouco ouvindo discursos intermináveis dos falastrões que ocupam os microfones como se estivessem em plena campanha eleitoral, principalmente se estão diante de um grande público. A minha intenção era tão somente que a população fosse conscientizada da importância que é a preservação e proteção das águas e de suas nascentes. Pelo que me consta, o digníssimo vereador Cláudio Costa apresentou um projeto baseado nessa ideia, mas que infelizmente não foi sancionado pelo prefeito. E nossas águas continuam sendo poluídas, como tristemente tive a oportunidade de constatar trabalhando na campanha contra o mosquito da dengue, ali no centro, na Avenida Beira Rio, onde muitas são as casas que não têm sequer uma fossa, e seus dejetos são jogados in natura no córrego que corre o centro da nossa cidade. Continuam sepultando os mortos no cemitério do centro, com as águas resultantes da decomposição dos corpos, percorrendo quilômetros por baixo da terra, indo poluir o que temos de mais sagrado, nossas águas. Já deveríamos ter uma rede de esgoto doméstico cobrindo toda a cidade, coeficiente de estação de tratamento, mas enquanto isso não acontece, deve ser exigido com prazo que todo imóvel habitado tenha uma fossa, mesmo que para isso seja preciso dar algum tipo de incentivo, e aquele que comprovadamente não tenha recursos. O cemitério do centro há muito deveria estar fechado para sepultamento, e uma cartilha com instruções de como economizar e preservar a água deveria ser distribuída em todos os lares de Caldas Novas. Essa água brilhante que corre nos nossos rios e resgatos não é apenas água, mas sim a seiva da vida, que depois do ar que respiramos é o nosso principal alimento. Continue poluindo as águas e um dia poderão morrer sufocados nos seus próprios dejetos. Infelizmente, nossos governantes ainda não atentaram para isso, e o que chamam de políticas públicas só atendem a interesses privados. Eles não têm visão para perceber que o saneamento é o mais essencial dentro dos serviços públicos e, com certeza, determinante nas condições de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cada real investido em saneamento representa uma economia de R$ 4,00 em saúde. Poupa-se dinheiro e, acima de tudo, poupa-se vidas. A água contaminada pode ser a causa de doenças como câncer, diarreia, tifo, hepatite, cólera, leptospirose e um sem número de doenças que levam a óbito principalmente nossas crianças, as principais vítimas. Também, segundo a OMS, 80% das doenças são disseminadas pelo consumo de água contaminada. Nós sabemos da preocupação dos senhores vereadores com o saneamento, solicitando constantemente o asfaltamento de ruas e avenidas da nossa cidade. E com isso, como tem asfalto a fazer? Mas é importantíssimo que o asfalto venha acompanhado ao longo de todo o meio-fio de elementos vazados, os chamados piso-grama, a fim de que possa permitir a absorção pela água da terra pelas águas precipitadas das chuvas, o que possibilitará a alimentação dos rios subterrâneos, tão importantes para a agricultura e principalmente para a nossa cidade, cuja notoriedade que tem deve às suas águas termais.
Esses chamados pisograma deveriam ser colocados acompanhando todas as ruas e avenidas da cidade e grande parte das águas de chuvas, que hoje se perde, o que é uma pena, com certeza seria aproveitada. Ali na Avenida da Feira, quando chove, as águas que correm junto aos meio-fios parecem até rios caudalosos. E quando a chuva é mais intensa, a área próxima ao casarão se transforma num verdadeiro lago, impedindo muitas vezes até passar de ônibus, e toda essa água é desperdiçada. Se tivéssemos elementos vazados acompanhando os meios-fios ao longo de toda a avenida, grande parte dessa água seria aproveitada, alimentando lençol freático, e hoje nós estaríamos com alguns clubes e hotéis abastecendo suas piscinas com águas por caldeiras. Isso aqui, senhores, esse abastecendo suas piscinas com água aquecida por caldeiras, está tão sério que na UEG, onde eu faço parte também, tem, entre os cursos, fora os cursos de idiomas, entre os cursos mais procurados é o caldeireiro, porque os jovens veem aí possibilidade de emprego. E está sendo cada vez mais procurado os caldeireiros na UEG. A economia do nosso município gira em torno da água, mas se aproxima o tempo em que a luta pela água não será mais uma luta econômica, mas sim uma luta pela sobrevivência. Muitas guerras desse século e do século passado foram por causa do petróleo, mas as guerras dos próximos séculos serão por causa da água. E aquele que tiver mais tecnologia e mais água, vamos cuidar mais das nossas águas. Preservar a água é preservar a vida. Muito obrigado, senhor Abimael, mais uma vez. Eu sou que sempre está aqui na Câmara Municipal, preocupado com a palavra, senhor presidente, com os interesses da nossa cidade. Nós agradecemos o senhor. Com a palavra, o vereador Cláudio Costa. Bom dia a todos. Bom dia, senhor Abimael, carinhosamente conhecido como o pai do Brasil. Fico muito feliz do senhor estar usando a tribuna novamente, falando de um tema muito importante, um tema mundial, que é a água. Eu quero aqui colocar e deixar cópias dos documentos para que o senhor veja a nossa iniciativa através do senhor. Eu quero ler aqui que no dia 30 de janeiro de 2014, o projeto 06 de 30 de janeiro de 2014, protocolamos aqui nessa Casa de Leis o projeto de lei que institui o Dia Municipal da Água e da outras providências. E aqui fala de várias situações, vários artigos, e o senhor mencionou alguns, mas também menciona que nós acolhemos a sua sugestão, o senhor Abimael Jesus Abreu, fundador do Pai do Brasil, e aqui consta na nossa justificativa toda essa situação, e o que o senhor explanou muito bem. Nós temos aqui no dia 9 de julho de 2014, foi emitido o autógrafo de lei que foi enviado para o prefeito. Todas as comissões foi votado em primeira e segunda votação. Eu tenho a cópia de todos aqui. E até hoje, senhor Abimael, até hoje não foi sancionado essa lei. Inclusive, o nosso vereador, líder do governo, entrou com o projeto de lei, já basicamente dizendo com relação à conscientização da água, e tem tudo a ver também com a nossa lei, mas com outro caminho, que soma também com esse projeto de lei. E você pode ter certeza que vai ser, no mês que vem já está tudo organizado, sancionado, e infelizmente, esse que é tão importante também quanto, que aqui coloca até a sessão solene que tem que ser feita aqui nessa Casa de Leis com relação ao dia 22 de março, que é o dia da água, o dia municipal da água, eventos nas escolas municipais, eventos na saúde, porque a água é vida, é tudo. Então, nós também mencionamos o meio ambiente, nós também
cobramos de todas as formas para que o dia, e nós temos um projeto de lei que já foi discutido, mas já está aí andando aqui pela Câmara Municipal, com relação ao reuso da água de piscina. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, mas, infelizmente, tem algo ainda que está segurando com que as coisas aconteçam. Eu quero dar os parabéns para o senhor novamente pela iniciativa, dizer para o senhor que nós cumprimos a nossa obrigação, estamos aqui com todos o que eu vou passar em suas mãos, e vamos continuar lutando para que a água realmente seja colocada em nossa cidade, que nós vivemos das águas termais, e nós vamos cada dia mais lutar para que a água seja evidente a todo dia em nossa cidade. Muito obrigado e meus parabéns pela sua iniciativa, pela sua luta. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, parabenizar meu companheiro, meu amigo, meu conselheiro, senhor Abimael, pelas brilhantes colocações na tribuna da casa e a preocupação com a água. O Brasil viveu recentemente um verdadeiro caos emocional em razão da crise hídrica que atingiu todo o Brasil. Mananciais como o de São Paulo gerou preocupação nacional, porque nós começamos a ver uma população de quase 20 milhões de pessoas sem água tratada, os reservatórios chegando aos índices alarmantes de menos de 7% da capacidade de reserva. Então, não foi só isso. Em Caldas Novas mesmo, nós vimos o lago definhar, o Corumbá ali na ponte que vai para Ipameri, tirei foto e postei nas redes sociais, o rio ficou apenas um filete d'água, coisa que há 30 anos que moro aqui, nós nunca tínhamos visto isso. De forma que a sociedade despertou que não adianta a gente ter uma economia forte, uma geração de emprego, adquirir bens, divisas, a água é essencial. E para preservar a água é necessário a eficiência no combate ao desperdício, mas também na preservação dessas nascentes, que é essa preocupação que o senhor traz. Então eu sei de vossa preocupação, de sua dedicação, parabenizo pela iniciativa, porque enquanto nós estamos vendo aí pessoas que poderiam ter um acesso maior aos meios de comunicação, ou mesmo promover um debate dessa natureza, não fazem, o senhor vem aqui fazendo. Um ancião, uma pessoa já vivida, que poderia hoje estar mais preocupado em viajar, em curtir a vida, fica preocupado em pesquisar, em estudar, em levantar os temas relevantes e, sobretudo, trazer para o Poder Legislativo a preocupação com a água do nosso município, especialmente porque somos um município cujo os ovos de ouro são, na verdade, as águas. A vida do município são as águas termais. O que seria de Caldas Novas sem as nossas águas termais? Mas essas águas termais, aliadas também à capacidade hídrica de abastecimento para a sua população, o lago que hoje, além de gerar energia e riqueza, é uma fonte de turismo e lazer e entretenimento para essa população, de forma que nós vivemos hoje numa cidade em que é cercada por bacias hidrográficas que representam a sobrevivência dessa cidade. Então, falar da água também é falar dessa preservação desse município. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência, sempre com tanta eloquência, com tantas coisas boas de ouvi-lo, e lembro, assim, dessa amizade que temos, tem um dever, o senhor foi no meu gabinete, quando eu estive redigindo o projeto de lei, também já havia deixado com o Claudinho, e o Claudinho já havia protocolado, por essa razão nós apenas apoiamos e votamos a iniciativa, e eu parabenizo, e dizer que o senhor não pode se calar. Essa voz sua tem que ecoar nas ruas, nos veículos de comunicação, nas redes sociais, Aquele dia eu falei para ir para a rede social, é importante, É hoje uma mídia livre, todos podem expressar seus sentimentos, todos são ouvidos, acabou o monopólio da informação no Brasil com essas mídias sociais aí, que sem dúvida nenhuma é um grande poder de comunicação de massa. E eu quero mais uma vez parabenizá-lo, me colocar à disposição, tenha em mim um parceiro. Eu tenho o senhor não só como um amigo, mas a gratidão que tenho pelo senhor, pela saudosa doutora Lilá, que é sua irmã, que tanto dedicou a esse município, que lamentavelmente foi, eu desculpo usar a expressão, mas ela
ela não vou usar a expressão que foi assassinada não, porque é muito pesada, mas ela morreu em razão do desprezo que o município, que ela tanto dedicou, deu para ela, porque não aceitou mais ela clinicar, porque já estava com a idade avançada. Acompanhei a depressão dela, a tristeza dela, o senhor também foi testemunha, até que um dia o coração dela não resistiu, infartou e nos deixou, mas era igualmente uma grande cidadã, que Caldas Novas deve muito, como o senhor hoje que representa esse legado, que junto com ela já pregava o amor por essa terra, por essa cidade, por essa gente, e agora tem uma responsabilidade muito maior, que é manter vivo esse sentimento de amor e de solidariedade ao próximo. Parabéns, Deus ilumine o senhor, ilumine a dona Conceição, ilumine o Arthur, seu filho, que é um brilhante, vai ser um brilhante advogado, é um menino inteligente, puxou o pai e tem tudo para crescer muito na vida. Parabéns. Muito obrigado, senhor Abimael. Nós também estamos aqui empenhados em fazer com que dias melhores para a nossa população ocorra. Muito obrigado, viu, senhor Abimael? Uma salva de palmas, senhor Abimael, gente. Obrigado. Eu só queria fazer uma observação. Quando o Arlindo falou nas redes sociais, se chegar às redes sociais que algumas piscinas, alguns clubes em Caldas Novas estão usando águas aquecidas em caldeiras, com certeza vai ter um esvaziamento total da cidade. Quer dizer, não será instantâneo, mas o esvaziamento vai ser grande. Até provar que eu, dono de um hotel, que tem minhas piscinas, não são aquecidas por caldeira, será uma luta muito grande, porque o povo vai se afastar. O pessoal vem para cá procurando águas termais, águas naturais, águas vindo de nascentes e não aquecido caldeira. Para tomar banho de água aquecida em caldeira, eu tomo banho com chuveiro na minha casa, sabe? Mas, quer dizer, com certeza vai ter um esvaziamento do pipoqueiro da praça até o proprietário de grandes hotéis vão sentir, sem dúvida. Parabéns. Na tribuna livre temos apenas um inscrito, o vereador Arlindo Ceará, você se dispõe de 10 minutos. Senhor presidente. Presidente, eu gostaria de pedir Vossa Excelência, eu tenho um compromisso agora, tem pessoal esperando no meu gabinete. Pela primeira vez eu não vou ouvir o colega vereador. Você desculpe, vereador. Muito obrigado. Senhor eu presidente. também vou pedir licença, presidente. Lembrando que hoje é sexta-feira, deve ter uma patuscada em algum lugar, né, Zelinha? Onde é que é a patuscada hoje, será? Hoje nós temos... O prefeito está soltando foguete aonde, líder, hoje? Nós temos Senhor presidente. Passou um cal no casarão e vão reformar, inaugurar. Aí o cal, aí vai ter o seguinte, a tenda, os foguetes, o som e a propaganda vai ser 3 vezes mais do que a tinta que passou na parede do casarão. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer o pedido para me retirar, mesmo porque o vereador que vai falar, eu já sei até o que ele vai falar, porque é muito repetitivo. Muito obrigado. Tá bom. Presidente, o líder do prefeito já sabe o que eu vou falar, porque ele sabe que esse governo vive, Zezinho, da mentira. E como eu disse que ontem nós recebemos aqui 1.012 mentiras do prefeito, mas não deu para chegar no meu WhatsApp, o trem está carregando, já acabou 2 baterias do iPhone e as mentiras não conseguem chegar de tanta mentira que é. Então, o governo eles são tão verdadeiros que o próprio líder já admite que sabe qual que é o assunto. Ele já sai daqui sabendo, eu já sei qual que é o assunto, não vou nem mais ouvir, mas é as mentiras do prefeito da cidade de Caldas Novas. Nós vivemos a república da mentira, da enganação. Nós vivemos a república do estelionato eleitoral, do cidadão que tem nas suas mãos um orçamento milionário de 195 milhões de reais em um ano, e no ano de 2013, 175 milhões, mas não consegue realizar absolutamente nada. Ele consegue brincar de fazer obras. Eu disse ontem que esse é o governo de que tudo ele inicia, tudo começa, nada termina e quando termina faz mal feito. Exemplo aqui, onde é que é a patuscada hoje, Zelinha? Nós vamos lá inaugurar a reforma do casarão. Pintou o casarão, passou um cal no casarão, está lá reformando, é o dinheiro que eles gastam. E assim é. Aí ontem, Onofre Garcia, eu e o Ciro Junqueira estávamos dando uma entrevista na Rádio Visão FM, nosso amigo Vanderlei, e foi um cidadão, um eleitor de Caldas Novas, que relacionou 1.012 mentiras do prefeito. Eu pedi para ele tirar o 12, que o 12 é o número do meu partido, aí ele já passou mais um, agora 1.013 mentiras do prefeito está lá. E, dentre essas mentiras,
nós vamos aqui relacionar apenas algumas para mostrar que esse cidadão de Caldas Novas está certo, que realmente essa é a realidade em nosso município. Quem não lembra que o prefeito municipal prometeu acabar com caos na saúde pública? Como é que está a realidade hoje? 19 mortes atribuídas à irresponsabilidade desse administrador. 19 pais e mães de família e filhos faleceram por negligência médica e falta de estrutura no município. A saúde está um caos, e ele insiste em manter lá o sobrinho, as sobrinhas e as decisões tomadas no terreiro de Macumba do centro da irmã dele. É onde são tomadas as decisões da saúde de Caldas Novas. Foi uma médica lá esses dias falar com o secretário de saúde, e para falar com ele teve que assistir primeiro uma sessão, ele rodando de saia num terreiro lá durante muito tempo, para poder falar. Ela ficou estarrecida. Ela pediu demissão do município, porque falou que aquilo lá para ela, como é que vai falar com o secretário de saúde daquela forma? Não é preconceito, Denilson, contra nenhuma religião, é livre, nós respeitamos todos os credos, todos os cultos. É que não se pode discutir a saúde de Caldas Novas misturando ela com religião. Pois não, uma parte. Sim. Questão de justiça. Quando nós estávamos na Rádio Visão, o nosso amigo vereador Marcos Pinto não estava, é verdade. Mas passou no seu celular, por isso que eu mencionei. Verdade. E mais só uma coisinha, não se esqueça que o casarão está sendo reformado, porque eu fiz uma visita em loco e constatei que estava caindo. E também é dinheiro do governo do Estado. O casarão não é da prefeitura, é dinheiro do governo do Estado. Então, veja bem, a fila da regulação, de tanto eu bater aqui, o prefeito acabou com a fila da regulação. Mas sabe como que ele acabou com a fila da regulação, Onofre? Ele tirou da rodoviária que era aberto, alugou uma casa ali de fundo, que tem um muro muito grande, o povo chega 3 horas da manhã, eles põem todo mundo para dentro e trancam o portão. Aí o cidadão fica na grama, deitado em barraca, os filhos doentes. Acabou com a fila da regulação aos olhos do povo, que o povo passa na rua e não vê o povo humilhado e trancado dentro da casa lá, que é para poder ter acesso a uma fila de saúde. E aí, quem não lembra do Clube do Povo? Ei, Alcione! Vai ter piscina de onda, sauna, parque. Cadê o tal do Clube do Povo, senhor Ademar Vargas? Onde é que está o Clube do Povo? Cadê? Onde é que está o Clube do Povo em Caldas Novas, gente? Pelo contrário, eles tomaram conta do lago, os grupos econômicos que dominam o prefeito tomaram conta do lago, aí eles foram lá para o Mangueirão, fez uma cobertura lá, que é o local de lazer do povo. O povo de Caldas Novas não pode ter direito ao lago. O lugar de lazer do povo é no Mangueirão, uma vergonha. Ainda teve uma deputada que doou uma cobertura lá de metal para colocar, porque é o lugar do povo ir. O lago é nosso. Minha mansão é na beira do lago, meus trens na beira do lago, mas o povo tem que ir para o Mangueirão. É isso que eles falaram lá. Aí, vem a cerâmica comunitária para dar tijolo para o povo de graça. O senhor já recebeu algum tijolo da prefeitura de graça, senhor? Alguém aqui já recebeu? Não, né? Aí vem também 3.000 casas populares. Onde estão as 3.000 casas populares que esse moço fez em Caldas Novas? Cadê as casas? Meu querido Isaías, me fala, você conhece alguma casa popular que esse moço fez na cidade? Conhece? Tem 3.000 aí que ele tem. Ô, menino bom, olha rapaz, como é que pode? 3.000 casas. Creches. Vou acabar. As crianças têm que deixar o pai trabalhar e a mãe sossegada. Vou fazer tantas creches. 2 anos e 4 meses aumentou o número de crianças esperando uma vaga. 2.900 crianças hoje, assim, não tem vaga na creche no município de Caldas Novas. E aí, ele disse que vai contratar médicos especialistas. Onde estão os médicos especialistas? Onde estão que hoje uma consulta cardíaca, se o senhor tem problema de coração, meu querido cinegrafista, brigou com a namorada e pode ter um infarto, não vai na rede pública não, que é 4 meses para o cara ver seu coração. Até lá vai fazer autópsia, que seu cadáver já está sepultado. Não vai ter espaço para você ser atendido no médico, não. Inauguração de obra. O homem agora virou perito inaugurar. Está inaugurando mais uma que não é dele. A reforma do casarão, a pintura. Reforma não, lá não reformou. Pegou a escada que os cupim comeram, colocou outra madeira, passou uma tinta, trocou 2 telhas e o Estado fez, ele está lá inaugurando, soltando foguete, dizendo que é dele. Fui convidado para ir num centro médico, ali no CDM, que era um laboratório. Quando cheguei lá, fiquei assustado. Um amigo meu médico fez, gastou 3 milhões de reais, fez o laboratório, investiu. Chegou lá, está lá o secretário fake japonês, está o prefeito, foguete, está todo mundo, o povo, né, todo lá firme. Ué, mas eu chamei ele e falei, escuta, é da prefeitura a obra? A prefeitura inaugurando o laboratório. Eu falei, você me desculpa, eu vim aqui numa obra particular, é dele, que não ele não fez, estou indo embora.
Depois ele comprou 600 mil reais de exame, não pagou o laboratório, não deu calote e ainda rompeu com o doutor Fernando Rezende. O Fernando Rezende hoje é um desafeto político dele, porque ele não pagou. Inaugurou o laboratório como se fosse dele, comprou, não pagou, ainda rompeu com o Fernando Rezende e o pessoal do laboratório. Aí, último, Hospital do Rim, pôs uma camisetinha regata mostrando os mamilinhos, foi para, que é um absurdo, foi para a televisão, estou aqui entregando para a população essa importante obra. Prometi que ia fazer um hospital de nível, está aqui o Hospital do Rim. Mentira! Doutora Luciene fez a obra, ele não pôs um tijolo. O que ele foi atrás é do credenciamento no SUS, depois que o Bom Dia Brasil aqui esteve, denunciou que eles estavam aí, o povo sofrendo, e eles fechando as portas. E ele fechava as portas porque forçava a doutora Luciene a querer vender para um sobrinho dele as cotas do hospital. Segurou enquanto pôde, para depois inaugurar, mentindo, dizendo que o hospital é público e é uma obra particular. Aí vem depois aqui, dizendo que ia acabar com a indústria da multa. Essa é mais uma, aumentou, criou mais padalzinho, tem pau de selfie hoje para tudo quanto é lado, tirando foto do povo. O povo não pode nem sorrir com o pau de selfie. Qual? Fotinha, multa. E aí, vem aqui ele dizer que vai acabar com o aluguel de máquina. Ele acabou. O Ney alugava de um indivíduo, um que ficou milionário aí, rico. Ele aluga logo até do Delvi agora. O Delvi não vende só pneu, não. Vende papel higiênico, óleo de máquina. E agora o Delvi também aluga máquina para o município, máquinas e caminhões. Tem até o pessoal da DIC, são meus amigos, tenho o maior respeito, gente séria. Mas quem falou que o Zimar da DIC precisa alugar um caminhão para a prefeitura, gente? O Zimar da DIC, milionário, já comprou a cidade quase toda, tem caminhão alugado para a prefeitura. E não é só ele, não, o Roberto Divino está ouvindo, Divino do Reis dos Colchões, o povo do Patrício, vereadores aqui, nós sabíamos que muitos tinham o nome de outros, alguns, não vou dizer muito, não, alguns tinham o nome de outros, máquinas alugadas, a indústria só aumentou o número de caminhões e máquinas alugadas. Aí ele falou que ia criar um hospital regional. Estou aqui da frente do Pargos, essa obra é importante, porque isso aqui hoje os herdeiros estão brigando, virou no inventário, eu quero transformar num hospital regional que atenda toda essa nossa população. O que virou o Pargos Clube, gente? Cadê o hospital regional? O povo está morrendo. Ele abre, mas não funciona, não tem médico. O povo bate nas portas, não tem exame, o povo está sofrendo. E aí, ele disse também que ia acabar com a lagoa do Parque Real. Está lá o Rodrigo Lima, chega aqui com o nariz até vermelho, porque de noite dorme com o pregador, não aguenta a fedentina lá do Parque Real. Cadê a lagoa do Parque Real? Aí a maior das mentiras, cobrir Feira Livre, cobrir a Feira do Luar, eu não vou falar mais não, Falcão, mas a maior de todas. Eu mudei, sou um outro homem, agora sou diferente. Aí enganou o povo pôs ele de novo na prefeitura para continuar aí fazendo o mesmo estelionato e as mesmas mentiras. É, sem dúvida nenhuma, um mentiroso inveterado. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais matérias, declaro encerrada a presente sessão.